Fala devs, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto, tá? E eu quero começar a trabalhar no nosso banco de dados. Antes de continuar a questão lá do nosso servidor, né? Eu quero começar o nosso banco de dados. Aí para o nosso banco de dados, eu vou estar usando aqui uma ferramenta que eu uso dentro de sala de aula, que é o MariaDB, ok? Vocês vão procurar aí MariaDB no Google, vai cair nessa página aqui, nessa busca, né? E aí vocês vão escolher aqui Download MariaDB. Vocês vão ser redirecionados para essa página. O MariaDB ele vai tentar detectar qual é o sistema operacional que vocês estão utilizando. E ele detectou que o meu é o Windows, né? Aqui na versão 64 bits. Pode ser que ele detecte, pode ser que ele não detecte. Se ele não detectar, você vai escolher qual é a sua opção, né? Se é o Linux. Para quem está usando o Mac, é o Linux, viu? Que é uma variação que o macOS é uma variação do Linux, né? Você clica aqui no download, ele vai fazer o download do arquivo, tá bom? Ele vai fazer o download do arquivo. Você clica ali para instalar, next, 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 next. Vai ter um momento que ele vai perguntar qual é a senha que você vai utilizar. Eu recomendo 1234, certo? 1234. Eu não vou reinstalar aqui porque eu acabei de instalar. Então, olha só, depois que você instalar, onde é que você vai procurar? Você pode abrir aqui a abinha do Windows, né? E você vai procurar ó, na letra M. Vai ter aqui Maria, ó. Maria, 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 ó. Cadê? Maria, Maria. Opa. Tá aqui, ó. Maria. MariaDB. Você vai clicar na pasta e você vai escolher esse carinha aqui, ó. Que é o MySQL Client. Tá bem? Vou clicar aqui para ele abrir. Ele abriu aqui na minha lateral. Deixa eu puxar para cá. Ótimo. Se lembra da senha, né? Eu coloquei aqui, ó. 1234. Pronto. Dei um Enter. Beleza. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai verificar quais são os bancos de dados que a gente tem aqui, né? Para a gente fazer isso, o comando é show databases, tá bem? Coloca um ponto e vírgula no final. Todos esses comandos aqui, o recomendado é você botar ponto e vírgula no final, tá? Porque senão o nosso cliente aqui, ele vai pensar que o comando ainda não terminou. Tudo bem? Então eu vou dar um Enter e aí vai mostrar aqui, né, ó, que a gente tem alguns bancos de dados, inclusive o Museu Underline DB. Eu tava testando, tá bom? Eu vou apagar esse banco de dados e vou criar novamente para você ver como é que faz. Drop database, né? Drop database. Pronto, beleza. Se eu for verificar aqui agora o show tables, aliás, show databases, a gente vai verificar que agora não tem mais o nosso museu, ok? Beleza, como é que eu faço para criar o meu banco de dados novamente? O comando vai ser create database if not exists. Aí a gente coloca o nome do banco, tá bom? Que é museu underline db. Ponto e vírgula. Pronto. Então ele criou o meu banco de dados, né? A gente viu que ali que não existe. Se eu tentar executar o comando de novo, ele vai dizer que criou, mas só que já estava criado, tá bom? Ele só cria realmente quando não existe. E aí eu vou utilizar o nosso banco de dados agora. Para mim utilizar o banco de dados, o comando aqui vai ser use museu underline db e ponto e vírgula. Ótimo. Você pode perceber aqui, né, que ele mudou o nomezinho. Isso significa que eu estou utilizando esse banco de dados agora. E todos os comandos que eu fizer a partir de agora vai valer para este banco de dados e não para qualquer banco de dados. Tudo bem? Ok. Então, vamos fazer aqui nossa primeira tabela, né? Vamos fazer aqui nossa primeira tabela. E aí, nossa tabela, ela vai ter alguns campos, né? Eu vou fazer primeiro a tabela dos visitantes, tá bom? Fazer primeiro a tabela dos visitantes. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de escrever num bloco de notas e depois só copiar e colar pra cá, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer com vocês, cara? Eu vou abrir aqui, ó, um Notepad, tá? Fazer um Notepad aqui, ó, vou chamar ele de Reforco Dev underline ou traço. Reforco Dev Museu traço DB, tá? Eu tô fazendo no Notepad porque você aí pode acessar esse link que eu tô criando agora
e copiar os comandos que eu estou colocando agora, tá bom? Você não vai precisar escrever tudo no braço, né? Vamos ver aqui. Qual é o comando que eu vou fazer, ó? Comando que eu vou colocar logo o comando aqui de criar o banco de dados, tá bom? Então é create database if not exists. E o nome do banco é museu underline underline db. Pronto. Agora, quando você concluir a instalação do seu MariaDB, você pode simplesmente copiar essa linha e colar no MariaDB e dar um enter que vai funcionar todo normalmente. Agora, cadê? db, ponto e vírgula. Vou colocar aqui o próximo comando, ó. Use museu underline db. E vou colocar o próximo comando agora, que eu vou criar a primeira tabela, né? Vou colocar aqui também um comentário, tá bom? Ó. Cria o banco de dados. Vou colocar isso aqui também. Seleciona o banco de dados. Ótimo. Próximo, a gente vai criar uma tabela, tá bom? Ó. Cria a tabela de visitante. Ótimo. Então eu vou criar aqui a tabela de visitantes. Beleza. Como é que vai ser essa tabela? É assim, ó. Create table. Tá bom? Create table. A gente pode colocar o if not exists aqui também. Se não existir, né? E a gente diz o nome da tabela. O nome da minha tabela vai ser visitante. Tá bom? E aí a gente vai ter algumas colunas dentro dessa tabela. Para fazer as colunas, você vai abrir aqui um parênteses, bota um ponto e vírgula aqui, e você vai dar um enter bem aqui. Ótimo. Tudo que tiver aqui dentro desses parênteses vai ser as colunas que a gente vai precisar, tá? Eu sou um forte adepto de prefixo no nome das colunas, tá bom? Porque eu vim do PHP, no PHP eu usava muito assim, tá? Mas tem gente que não prefere, né? Isso aí é questão de sabor, questão de gosto, tá bom? Então eu vou colocar, ó, visitante, underline, ID, vai ser um, vamos ver aqui, vai ser um big int, vai ser um integer, né, ó, integer. Esse integer, ele vai ser, auto-incremente, auto-incremente. Alguma coisa mais. Auto-incremente, visitante, underline D. Integer, auto-incremente. Tá faltando alguma coisa aqui. Ele é chave primária. Ele vai ser chave primária. Chave primária. A gente vai colocar uma. A gente vai colocar uma constraint, né? Pra isso ser chave primária. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô um pouco enferrujado nesses comandos, então eu vou dar a dica aqui para vocês sobre esses comandos. A gente pode vir aqui, ó, em W3 schools, tá bom? E aí você procura aqui, ó, SQL. Tá, o que eu quero é... Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Table, ó, create db, create table. Pronto. Então a gente vê aqui, ó, create table, o nome da tabela, abre parênteses e vai dizendo as colunas, né? Pronto. Eu tenho aqui inteiro, vou achar 255. Beleza. Deixa eu ver aqui o que é que eu tô querendo. Não tá aqui. Provavelmente tá aqui em constraints. Tá aqui, ó. Primary key. Pronto. Como é que a gente vai fazer uma primary key, né? Deixa eu ver aqui. É só botar primary key. Not null primary key. Ótimo. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Cadê? Bem aqui. A gente vai colocar int. Cadê? Int not null primary key. It not null primary key. Ok. Esse auto-incremente, ele vai servir, né? Ele vai servir para a gente não precisar
ficar aumentando o número do ID na mão, né? Ele vai fazer isso sozinho. Ó, auto underline incremente. Ok? Vou colocar aqui, ó. Underline. Pronto. Beleza. Agora eu quero ter mais campos, né? Vai ter mais colunas. E as próximas colunas vai ser visitante, underline nome. Vai ser do tipo Varchar. Botar aqui. Varchar. Varchar 255. 255 não. Só 100, tá bom. Varchar. Lá no meu documento dizendo as regras de negócio, dizia que todos os campos eram obrigatórios. Então a gente vai colocar aqui, ó, not null. Toda vida que eu dizer que uma coluna é not null é porque ela vai ser obrigatória a ser informada, tá bom? A gente vai ter um campo que é muito parecido, então eu vou copiar e colar aqui, ó, que vai ser o visitante underline e-mail. Então ele vai ser um varchar de 50 caracteres. Eu acho que nenhum nome vai ter mais do que 50 caracteres. A gente vai ter o próximo campo aqui, vai ser a profissão. A gente bota aqui, ó, profissão. Vai ser um varchar, acho que 20 caracteres ao máximo, acho que 20, 30, tá 30 caracteres. Depois de profissão, a gente vai ter gênero. Gênero, se eu não me engano, a gente vai enviar o nome do gênero, né? Então eu vou colocar aqui só 20. Depois de gênero, a gente tem cidade. Vou colocar até 50. E a gente tem estado. Ótimo. Beleza. Então aqui estado também eu vou colocar só 20. 20? Vou colocar 30 também. Porque eu acho que a gente não tem nenhum nome de estado com mais de 30 caracteres, né? Vamos ver se tá faltando alguma coisa. ID, nome, e-mail. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eram 7 campos. Tá faltando algum campo aqui que eu não tô enxergando. Idade. Pronto, é o idade que tá faltando. Idade. Eu vou colocar só um inteiro aqui, ó. Int. Tá bom? E vou colocar aqui, idade. Além de todos esses campos que são os campos obrigatórios, vou colocar mais um campo, que é a data. Vou colocar a data, ó. A data em que ele visitou o museu, tá bom? Vai ser um date time aqui. Vai ser um date time. Date time. Beleza, vai ser um date time. Ele vai ser not null, porque vai ser obrigatório. Mas ele vai pegar aqui, ó, current default, ó, default. Aí a gente coloca current underline timestamp. Timestamp. Que é para ele pegar a hora e a data da pessoa se cadastrando. Vamos confirmar se é só esse current timestamp aqui. Tá aqui, ó. É current timestamp mesmo, é com underline. Eu só queria confirmar isso, tá bom? Só queria confirmar isso, que era current timestamp aqui, com underline. Beleza, eu tiro esse ponto, eu tiro essa vírgula daqui, porque se eu deixar essa vírgula, vai dar um erro no comando. Ele vai pensar que eu ainda vou digitar mais alguma coisa, e eu não vou. Ótimo. O que é que você vai fazer? Você vai copiar isso aqui. Você não vai escrever tudo isso. Você vai copiar só isso aqui, ó. Ctrl C. Você vai chegar aqui e dar um Ctrl V. E aí vai dar um Enter. E aí, ó, ele deu 0 linhas afetadas, mas ele disse que a query tá ok. Por que que ele falou isso? Porque não tem nenhuma linha cadastrada nesse banco, nessa tabela ainda. Mas a tabela já existe. Como é que eu sei que a tabela existe? Show tables. E eu dou um ponto e vírgula. Pronto. Então tá aqui a minha tabela visitante. Se eu quero ter certeza de quais colunas tem dentro dessa tabela, desk visitante, ponto e vírgula. E dou um enter. Tá aí. Ok. É isso. A gente criou aqui a tabela. Vamos criar agora outra tabela também? A tabela de usuário, tá bom? A gente vai ter uma tabela de usuário. Então, como é que vai ser a tabela de usuário? A gente vai ter aqui, ó, assim. Vou colocar aqui também, né, o nosso comentário. Ó, cria a tabela de usuário. Por que eu vou ter uma tabela de usuário? Porque a gente vai ter que fazer o login na nossa aplicação. Então eu quero que ele verifique em alguma tabela se aquele usuário existe, tá bom? Vou usar aqui, ó, create table
if not exists, e o nome dessa tabela vai ser usuário. Tem gente que prefere colocar no plural, tem gente que prefere colocar no singular, isso é sabor também, tá bom? Cada um tem o seu. Beleza. Então eu vou criar aqui um ID, né? Usuário, usuário underline ID. Vou colocar aqui int not null primary key e auto incremente. Pronto. Vírgula. Muito importante, vírgula. E agora vem algumas coisas, ó. Usuário underline e-mail, porque eu quero logar com e-mail, tá bom? Usuário underline e-mail. Vou colocar o nome também, cara. Vou colocar o nome primeiro, ó. Usuário underline nome. E aí eu vou colocar aqui, vai ser um varchar. Um varchar de 50 caracteres. Not null, vírgula. Próximo. Usuário underline e-mail. Vai ser também um varchar de 50 caracteres. Not null, vírgula. E agora a senha, né? Eu vou ter aqui um usuário underline senha, que vai ser um varchar. Na verdade, vai ser um varchar. Varchar 255. Por que um varchar 255? Você vai ter alguma senha com mais de 255 caracteres? Não. Só que a gente vai criptografar a nossa senha. Por mais que você digite 1, 2, 3, 4, quando a criptografia agir em cima dessa senha de 1, 2, 3, 4, o que é que vai acontecer? Ela vai virar um hash. Um hash é um conjunto de caracteres de 100 ou mais caracteres, tá bom? Que vai ficar indecifrável, né? Pelo menos é o que a gente espera. Beleza? Então a gente coloca aqui. Pode ser nulo, tá bom? Aliás, pode ser nulo ou não pode ser nulo? Eis a questão. Quando eu criar o usuário, eu vou criar um usuário com senha. Então ele não pode ser nulo aqui. Not null também. Tá? O usuário sempre tem que ter senha, sempre tem que ter e-mail, sempre tem que ter nome. Por mais que a gente atualize essa linha depois, ela não pode perder nenhuma dessas informações. Beleza. A gente também vai ter um usuário token, tá? Esse token é o que vai permitir que a gente valide as nossas requisições, tá bom? Ele aqui vai ser um varchar 255. Adivinha por quê? Porque ele também é um hash. Ele vai ser nulo. Sim, ele pode ser nulo. Quando eu criar um usuário, eu não vou criar automaticamente um token para ele. Quando é que o token vai ser criado? Todas as vezes que o usuário logar. Quando o usuário logar, um token vai ser criado. Tá bom? Mais alguma coisa? Eu não preciso da data em que esse usuário foi cadastrado, tá bom? Então isso aqui é mais do que suficiente para mim, por enquanto. E eu vou copiar, né? Isso aqui. Ctrl C e Ctrl V e vou dar um Enter e pronto. Ele criou para mim. Se eu colocar aqui Show Tables novamente, ponto e vírgula, nunca esqueça. Tá ali. Eu tenho duas tabelas, tá bom? Tabela de usuário, tabela de visitante. E é isso. Vou encerrar por aqui nossa aventura, ok? Criem as tabelas, baixem aí o MySQL no computador de vocês. Não se esqueça, quando ele pedir a senha, coloque lá 1, 2, 3, 4. Ele vai pedir para você confirmar a senha, 1, 2, 3, 4 novamente, ou uma senha do seu agrado, né? Vocês não são obrigados a me obedecer. Pronto. Instalou o MariaDB, o que é que você vai fazer? Você vai acessar esse endereço aqui, ó, dontpad.com, reforço dev, museu, db, e você vai copiar esses comandos e colocar ele nessa ordem. Primeiro você vai criar o banco de dados, depois você vai selecionar o banco de dados, vai criar a tabela de visitantes e, por último, a tabela de usuários, ok?